E aí, família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o assunto é sério. Vim fazer um react. Um homem de 57 anos, Fred Mack, ele estava desaparecido desde o mês de maio. Sim, mais de 60 dias e nada de encontrá-lo. Ele convivia com 18 cães e de repente veio a elucidação do caso. Acompanhe esse vídeo. Eu vou falar o que aconteceu com ele. Eu vou falar o que a gente pode aprender com o acontecido trágico. Eu vou comentar que raças estavam envolvidas. Eu vou dizer o que fim aconteceu a esses 18 cães. Esses cães estavam realmente envolvidos nesse caso? Sim ou não? Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve, porque tem muito vídeo legal chegando. Dá um like se tu gostou e pra gente fazer mais vídeos como esse. Compartilha. Informações úteis vão ser passadas nesse vídeo. Então, pessoal, Fred Mack, que vivia no Texas, foi datado como desaparecido no mês de maio. Procurado, não foi encontrado. Não havia vestígio de assalto, de roubo, de nada. Parecia aquele caso que não há solução, ou mesmo aquele crime perfeito. O crime perfeito que não deixa suspeitos. Entretanto, um fato chamou a atenção da polícia. Ele convivia com 18 cães que não eram de uma raça definida, eram cães SRDs, alguns de grande porte, outros de médio porte, numa fazenda. Em determinado momento, um policial desconfiou desses cães e foi examinar as fezes dos animais. Nas fezes dos cães foi encontrado cabelo, roupas e ossos. Feito o DNA, se revelou a notícia trágica. Sim, o DNA era do dono. Ou seja, os cães poderiam estar envolvidos de alguma forma na morte do seu dono. O primeiro relato da polícia foi que Fred teria sido devorado pelos seus cães. Ossos foram quebrados e triturados. Não havia vestígio nenhum de Fred, a não ser nas fezes desses cães. Nunca houve na história recente um caso onde os cães tivessem devorado com tanto afinco uma pessoa, realmente sem deixar vestígio algum. O que aconteceu com esses cães? 2 cães foram mortos pelos outros cães. 13 cães, e aí é de se surpreender, foram executados, mortos pelo sistema competente americano. Foi alegado natureza agressiva, o que é preocupante. E 3 cães foram dados para adoção. Desses 18 cães, 13 eram considerados altamente violentos. Agora, a grande pergunta que todos fizeram e que ainda não há uma resposta. Os cães apenas devoraram o cadáver? Ou seja, Fred poderia ter morrido, um ataque cardíaco, qualquer morte que seja, e os cães simplesmente com fome foram lá e devoraram. Afinal, são instintivos. Um animal com fome, até o ser humano, é capaz do canibalismo ser humano. O cão, você acha que com muita fome não iria comer o seu dono? Infelizmente, a vida real não leva blush nem maquiagem. Sim, animais, por mais que você tenha criado com muito amor, com muito carinho, se você vem a morrer e eles sentem fome, eles vão te enxergar como alimento. Ou ponto número 2, e aí nós vamos trabalhar algumas hipóteses. Não para tentar te dar uma solução, a polícia está ainda investigando, nós vamos tentar, como a gente faz nesse canal,
aprender com os fatos que acontecem na vida real. Esses cães podem também terem matado Fred. Uma hipótese: sempre que você lida com um número grande de cães, uma matilha, quanto maior, mais difícil de ser controlada. E se você pega uma matilha grande, no caso do Fred eram 18 cães, não é pouca coisa, você coloca cães médios e grandes, ou seja, aumenta a potencialidade do dano. E se esses cães ainda têm temperamento forte, como citado pela polícia, Fred pode ter tentado separar uma briga. Lembrem que 2 cães foram mortos em função da matilha que se desestruturou e brigou. Fred pode ter tentado separar uma briga e algum cão veio contra ele. E os demais, por efeito de matilha, finalizaram. Outro ponto também que pode ter acontecido. É raro, mas eu tenho que ressaltar aqui. Convulsão. Quando o ser humano convulsiona, ele começa a ter um comportamento atípico para o cão. Muitas vezes o cão vê isso como ameaçador. Ele começa a emitir sons, gestos. Ele começa a exalar outros odores. Os cães, quando o ser humano convulsiona, se não são treinados ou têm um temperamento muito forte, eles podem sim atacar. O dono convulsionou, eles não sabem o que acontece, eles vão e atacam. Por quê? Na natureza, quando um animal convulsiona, existe uma grande probabilidade da matilha atacá-lo. Igualmente é com seu dono. É triste, mas pode acontecer e fica o alerta. Ainda mais quando tu tem 18 cães e 13, no mínimo, depois de uma análise, foram considerados com uma natureza agressiva, o que aumenta a probabilidade. Pode também ter acontecido, óbvio, ter acontecido que um cão atacou. Atacou, lutou, os demais membros da matilha entraram no meio e o acontecido se fez. Então, pessoal, fica o alerta. Quanto maior for a matilha, maior for a agressividade desses cães em matilha, maior for a agressividade individual desses cães, o porte requer um manejo muito mais controlado, requer uma experiência muito maior. Te atente à convulsão, te atente a separar brigas e te atente sim na agressividade. Se realmente você tem o controle da situação. Separar brigas em uma matilha solta, grande, é extremamente perigoso. Compartilha, pode ajudar muitas pessoas que têm vários cães. Antes de finalizar, o que me deixa triste foi o sacrifício desses 13 cães que foram executados. Novamente, não se sabe se foram eles que mataram Fred ou se ele apenas devoraram o seu cadáver. Resumindo, no final das contas, quem sempre paga são os cães. 13 cães foram executados, alegando uma natureza agressiva. A pergunta que eu faço e que me indigna é: será que esses cães não podiam ter sido salvos, remanejados, realocados? Mas não. O sistema, sempre, em qualquer lugar do mundo, vai preferir eliminá-los. Nós, seres humanos, não suportamos a ideia de que qualquer animal possa nos ferir ou nos matar. Entretanto, seres humanos nos ferem, nos matam, serial killers existem e estão soltos por aí, muitos presos, mas não condenados à pena de morte. Pro cão, não. Ele atacou, ele mordeu. A sociedade pede e clama pela sua eliminação. Fica essa reflexão e essa minha indignação. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro,